E qual é a leitura, então, que tu faz diante disso das reações dos países integrantes do Conselho de Segurança da ONU, da própria ONU, depois do anúncio desse acordo? Quer dizer, críticas à política externa brasileira nunca faltou. O assunto é muito polêmico, a questão do Irã, então, colocou mais gasolina no fogo, e a forma como a comunidade europeia, especialmente a ONU, inclusive, principalmente a ONU, reagiu com um certo desdenho, na verdade, praticamente desconsiderando esse acordo, que dizem alguns, inclusive, que o protagonismo da Turquia teria sido mais importante que o do Brasil. Para consumo interno aqui parece que o Brasil realmente dominou, mas internacionalmente parece que a Turquia estaria sendo colocada no segundo plano, mas ela teve uma participação tão importante quanto. Qual é a leitura que tu faz desse olhar? Ou seja, Obama diz, não, vamos aplicar sanções de qualquer maneira porque isso não serve para nada. Não é uma caracterização de que o olhar lá de fora para a nossa política, ele não leva em consideração um efeito realmente, ou seja, pode até remeter para uma certa pretensão, ou quem sabe até uma ingenuidade da nossa tática internacional em termos de relações? Sim, Ricardo, eu acredito que o Irã, em primeiro lugar, está engajado num processo de busca, ele está no caminho para construir uma bomba atômica, como outras potências regionais na Ásia já fizeram, e esse caminho ele só vai ser interrompido se houver uma pressão muito grande capaz de desestabilizar o regime iraniano ou se houver uma guerra. Esse é o fator, esse é a situação, é o status quo hoje. Do ponto de vista dos países que têm interesses no Oriente Médio, que estão envolvidos hoje nas diversas iniciativas para procurar mediar o processo de paz no Oriente Médio e a pressão sobre o regime iraniano, eu imagino que talvez a grande questão seja saber qual vai ser a posição da China, que tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e até o momento tem sido muito reticente em relação a todas as medidas práticas contra o regime iraniano. Por isso que eu, inclusive, comento com alguns colegas que nos próximos meses, certamente, o jornal que o ministro Celso Amorim mais vai ler vai ser o Diário do Povo da China, o órgão oficial do Partido Comunista Chinês e o verdadeiro porta-voz do governo chinês, porque a China, como membro permanente, tem poder de veto sobre qualquer projeto, sobre qualquer proposta de sanção. Concordar com os termos do que foi proposto pelos Estados Unidos é muito simples. O que está aí é um rascunho, é um anteprojeto. Agora, chegar a aprovar um projeto que implique em medidas concretas de sanção contra o regime de Teherã é um caminho muito mais longo, muito mais difícil, que pode levar alguns meses e, enquanto isso, o regime iraniano vai ganhar tempo e vai usar, evidentemente, essa tentativa de mediação do Brasil e da Turquia. No caso, toda a imprensa europeia apresenta esse acordo muito mais como um acordo Turquia-Irã do que Brasil, Turquia, Irã, e isso é o que vai ser decisivo nos próximos meses. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que o presidente Lula, com essa jogada, destruiu tudo que ele vinha construindo nos últimos 8 anos no mercado internacional, no mundo. Deixou de ser o cara. Deixou de ser o cara. Não, mas especificamente eu acho que foi uma jogada típica para tentar influenciar o pessoal do terceiro mundo, que é a maioria que compõe a ONU hoje, naquela expectativa de que ele consiga um cargo dentro da organização. Qual é a tua opinião sobre isso? Tu acha que ele saiu ganhando ou saiu perdendo em termos pessoais da política internacional? Indo junto, já te cortando, indo junto, nesse sentido, tu acredita que o presidente do Irã assume também esse acordo, já que tantas vezes ele mesmo colocou sua palavra em algumas questões e não as cumpriu? O Irã dessa vez tinha um acordo realmente, tem um acordo realmente para ser cumprido? Bem, eu acho que a resposta às perguntas Danilo e Simone tem que partir da leitura da repercussão do acordo. E no Brasil, por exemplo, o elogio ao acordo foi praticamente unânime, inclusive da parte dos candidatos de oposição. Ninguém se contrapôs à iniciativa que o presidente Lula teve,
porque é muito difícil se contrapor a uma iniciativa de diálogo, de negociação em direção à paz. Internacionalmente, como o papel do Brasil é visto de um prisma mais realista, e a própria imprensa europeia sabe que esse acordo é muito mais um acordo Turquia-Irã do que Brasil-Turquia-Irã, o Brasil tem sido visto como um parceiro, um jogador, um protagonista secundário nesse processo. Eu diria, respondendo à pergunta do Danilo, que me parece que o presidente Lula até agora foi o único que ganhou alguma coisa efetivamente com esse acordo, do ponto de vista daquilo que ele verdadeiramente persegue, que é ter algum protagonismo no cenário mundial com vistas a assumir alguma posição. Eu não vejo nesse acordo capacidade nem meios para que se chegue a uma alternativa de paz duradoura. Isso é óbvio. Acho que isso não existe e a quem serviu, bem, talvez os Estados Unidos possam tentar tirar alguma coisa do cenário que se criou com esse acordo, na medida em que o Irã concorda em entregar uma parte do seu urânio, hoje uma parte menor do que na primeira vez que esse acerto foi proposto, mas concorda em entregar com um prazo mais dilatado para receber de volta o urânio enriquecido. E certamente o regime de Teherã vai usar isso, assim como vai usar qualquer outra situação que possa estar ao seu alcance, para ganhar tempo. Esse é o jogo nesse momento. Até porque eles já estão anunciando que se as sanções saírem na ONU, eles não cumprirão esse documento. Sim, anunciaram isso hoje, que caso o projeto de sanção siga sendo discutido e avance, o acordo vai ser ignorado. O que é a mesma coisa que dizer que o acordo não serve para nada.